Muito bem, estamos de volta aqui comigo. Meu convidado especial hoje é o professor Gabriel Moraes Habib, que é também psicólogo e veio contar um pouco pra gente sobre a arte de estudar. É isso mesmo, né? Boa tarde, tudo bem, professor? Boa tarde, tudo bem e você? Me conta sobre a sua metodologia, que eu achei muito interessante, né? Estava conversando até com uma amiga, com a Jerusa, e ela estava me contando sua metodologia na questão de estudar, e eu achei muito interessante. Eu falei, não, tem que trazer ele aqui pro programa, porque com certeza deve ter muitos jovens, né? Não só jovens, mas também, né, pessoas que gostam de estudar, que precisa do estudo, e de repente existe uma metodologia para as pessoas, vamos colocar assim, fluir mais fácil, Sim. não é? A forma de estudar. Como é que surgiu isso? Então, a arte de estudar, ela parte do princípio de que estudar é uma arte, propriamente dita, né? Necessita de cuidado, de disciplina, perseverança e bastante dedicação, né? Então surgiu a partir primeiramente de uma demanda pessoal minha, que depois de um determinado tempo estudando, eu cheguei à conclusão de que faltava uma espécie de ordenação, que eu precisaria organizar melhor o tempo, conseguir selecionar melhor aquilo que vale a pena ser lido daquilo que não vale a pena ser lido, né? Porque a gente pode entrar numa biblioteca, você tem milhões de livros, quais daqueles que valem a pena ser lidos e não, né? Então surgiu a partir de uma demanda pessoal e também da observação dos meus alunos, né? Eu tenho uma certa experiência com o ensino médio no governo do estado de São Paulo, e notei que no decorrer do tempo existe uma ausência de orientações construtivas de como estudar. Né? Simplesmente passo o conteúdo e falo se virem. Né? E a questão é que existem formas bastante grandiosas de você introduzir essa questão do estudo na sua vida de uma forma diferenciada. E você introduziu isso no ensino médio? Sim, sim. E como é que foi o feedback dos alunos? A ideia basicamente é gradualmente ir levando eles a entender que existe uma diferença, por exemplo, entre livros que são best-sellers hoje em dia e existem os livros que são clássicos, né? E que esses livros que são clássicos, essas obras, elas elevam a nossa inteligência. Mas inteligência não no sentido da inteligência moderna, inteligência emocional, essas coisas, mas amplia a nossa capacidade intelectiva, né? Então, gradualmente, eu fui convidando eles a conhecer obras como da literatura como Dostoiévski, Tolstói, Shakespeare, questões que não são tão difundidas hoje em dia, né? Até Machado de Assis, a literatura brasileira, né? Mas convidando eles a conhecer isso novamente e estabelecer um elo afetivo com esse tipo de ensino, né? Com esse tipo de conhecimento. E a resposta foi bastante interessante, porque muitos que não tinham hábito algum de leitura, não tinham interesse algum pela leitura, começaram a desenvolver esse tipo de interesse. Que bacana. E posso confirmar isso, porque depois de anos encontrei alguns deles e eles já tinham avançado bastante no estudo e se interessando por temáticas como filosofia, política, enfim, ampliou bastante o horizonte deles. Então, pela experiência dos ensinos que foram transmitidos ali, a coisa foi bem produtiva. Tá, e qual que é o primeiro passo da arte de estudar, então? Vamos lá, primeiro passo. Bem rapidamente, a gente sabe que o nosso tempo é super curto aqui no programa, mas a gente vai tentar enxugar ao máximo para você poder também dar essas dicas, né, para quem está assistindo, né? Sim. De repente tem um filho, de repente pode passar por um amigo, por um vizinho, não é? Sim. Bom, a primeira coisa, tá, vamos colocar assim um adolescente, por exemplo, que não gosta de estudar, né, que não gosta de ler, que não gosta de estudar. Qual que é o primeiro passo para você poder incentivar esse adolescente a estudar ou a ler um livro, enfim? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é identificar aquilo que realmente interessa para ele, né? Ele tem que encontrar alguma pergunta que ele teria muita vontade de respondê-la. Caso contrário, ele não vai se apegar ao estudo. Então, o primeiro passo é encontrar aquilo que realmente interessa, uma pergunta a ser respondida e que aí, entrando no mundo do estudo, ele pode não necessariamente respondê-la, mas pelo menos problematizar, né? Tá. Segundo passo. Segundo passo é... Vamos colocar pelo menos uns 3, 4 passos aqui básicos, Sim, sim. por favor, só para a gente poder aí incentivar também quem está nos assistindo. Sim. O segundo passo que eu indicaria é conhecer a literatura, por um único motivo,
que a literatura ela tem uma função bastante significativa no sentido de ampliar o imaginário, né? Então é como se fosse preparar o terreno para aquilo que vem depois, que aí é adentrar em outros campos, como a filosofia, como a política, como a ética, como a sociologia, enfim, a história, porque a ideia também é voltar, né, resgatar uma compreensão de que as coisas não são separadas, as disciplinas elas não são desconectadas. A grande questão é que o conhecimento é uma espécie de ciência única, onde cada uma das áreas ocupam lugares distintos, mas são facetas de uma única coisa, né? Então, esse seria um caminho interessante. Terceiro passo? Terceiro passo, conhecer os clássicos. Tá. Os clássicos da filosofia, os clássicos da história, os clássicos da literatura mesmo. Por quê? Porque os clássicos, primeiro que eles têm uma linguagem diferente da linguagem vendida hoje no mercado, né? Dos livros. É uma linguagem mais elaborada, uma linguagem mais difícil, e justamente por isso que é importante, porque o clássico está num patamar acima da consciência comum. Então faz com que a gente saia do estado que a gente está, da nossa zona de conforto, e que a gente transite em direção àquilo que a gente não conhece. E isso vai aumentando o nosso vocabulário, vai melhorando nossa capacidade intelectiva. E ao mesmo tempo, quando eu me torno capaz de ler um livro difícil, complexo, ao mesmo tempo eu me torno capaz de fazer uma leitura da minha própria vida, dos problemas complexos que eu tenho nela, dos problemas complexos que o mundo vive hoje, né? Que bacana. E assim, é engraçado, né? A gente conversando sobre isso, né? Posso imaginar, assim, inúmeros adolescentes que quando você falou nisso, acho que deu uma assustada, né? Mas que talvez depois começou a pensar, poxa, o que será que eu gostaria de ler, né? Qual será a minha personalidade para adaptar em algum livro, não é? E você falando que o feedback foi bacana, eu fico imaginando até para o mercado de trabalho, né? Para o futuro mercado de trabalho, porque se você tem um vocabulário um pouco mais apurado, você se destaca também no mercado de trabalho, sim, não é com isso? Certeza, sim. Esse tipo de programa, ele auxilia muito nesse sentido que você está trazendo, só que ele rompe com a lógica de uma rapidez, né? Então, a ideia desse programa não é ensinar as pessoas a lerem mais rápido, não. É ensinar elas a lerem mais devagar, é o contrário. Pouco importa se eu ler um livro inteiro de 500 páginas e eu não entendi nada. A questão é, se eu li um parágrafo e entendi tudo, é muito mais valioso do que eu ter lido um livro inteiro e não ter entendido nada. Que legal, né? É isso mesmo. Então, você vai aprofundando naquilo e vai se desenvolvendo. Então, sim, dentro das inúmeras práticas profissionais que cada um pode exercer, você se tornando uma pessoa, entre aspas, mais inteligente, vamos assim dizer, com um horizonte mais expandido, você tem uma habilidade muito mais desenvolvida, né, do que, em geral, nos ensinado. Sim, imagino, na disciplina, no foco, em tudo, sim, né? Sim. Mesmo porque esse programa ele parte de 3 livros. Tá, me conta. E esse programa você que desenvolveu tudo? Teve alguma a organização tá. E a forma de expor, como expor isso, sim. Tá, mas legal. ele é baseado todo em ensinamentos muito antigos. Sim, né? imagino, posso imaginar. Existe um livro chamado A Vida Intelectual, que foi escrito por um padre francês chamado Antonin de Sartilanges. E esse livro, ele baseou tanto na experiência dele enquanto um sacerdote, quanto numa carta que ele encontrou nas pesquisas dele, de São Tomás de Aquino a um frei. E São Tomás de Aquino ali, ele transmite 16 conselhos para o frei que queria encontrar o que ele chama de tesouro da ciência. Então ali você tem orientações desde cuidado com o corpo, com a alimentação, com relação aos hábitos, ao tipo de lugar que você deve frequentar ou não, que tipo de amizades você deve ter ou não, a maneira como você educa a sua vontade, enfim. Então, esse método, ele é baseado em ensinamentos que construíram um ser como Tomás de Aquino, um dos maiores intelectuais da história da humanidade. Né? Então, esses ensinamentos eles estão presentes nessa obra, numa outra obra chamada O Trabalho Intelectual, que é Jean Guiton, o autor, e um outro chamado A Educação da Vontade, de um francês também chamado Jules Payot, né? Que ali ele trata muito a respeito da preguiça, de como que a gente deve se portar para romper essa inércia, que é basicamente a preguiça, né? Para fazer com que a gente saia do nosso
nosso estado de conforto, em busca de uma espécie de ampliação da nossa consciência, né? Que bacana, que bacana. E nisso você colocou... E você, na verdade, vai... Não sei se tem data ainda? Tem data ainda para o workshop ou não? Ainda não. Ainda não? Não. Você está esse programa ele é bem maleável, né? Então, a gente vai trabalhar no formato de workshop de um único dia, quanto um curso de 9 encontros presencial, e também a gente vai adentrar no mundo online com um curso um pouco mais curto, de 5 ou 6 aulas de 20 minutos cada uma, mas dentro de uma plataforma online. E quem pode participar, por exemplo, desse workshop, desse curso? Quem vai poder? Sim. Ele é indicado especificamente para pessoas que estejam, no mínimo, na reta final da escolarização básica. Então, o terceiro colegial já é possível. Mas é indicado mesmo para quem já saiu da escola, porque ali você já sai de um contexto de uma espécie de obrigatoriedade, e aí você tem uma liberdade para escolher a área que você vai adentrar, né? E ali você vai ter inúmeros instrumentos para poder auxiliar você dentro desse objetivo de se formar e tudo mais. E também para buscadores em geral, pessoas que gostam de estudar, que gostam de ler e que querem organizar melhor a sua vida de estudos e selecionar melhor também as obras que quer mergulhar, né? Administração do tempo, técnica de escrita, descobrir o seu próprio estilo de escrita, aprender a ler e compreender o que está lendo. Enfim. Você sabe que a minha metodologia é o marca-texto. Eu tenho milhares de marca-texto e tudo é muito arriscado na minha vida, de marca-texto, né? Isso é certo? É importante. Eu sou da política de que o livro nasceu para ser gasto, né? Então, o livro que ele é muito novo, não tem nada escrito nele, não tem nada grifado, é um livro que praticamente não foi lido, né? Então, grifar as partes principais, fazer anotações, conectar aquilo que você está lendo com outras referências e sempre com uma folha de papel do lado, fazendo as anotações daquilo que é mais importante e principalmente escrevendo aquilo que você entendeu a respeito do que você leu. Isso é de extrema importância, porque pegar ali, identificar no livro e só copiar, esse ponto é importante, é útil, mas nem tanto. Agora, o que eu entendi daquilo? E aí eu escrevo, porque isso gera uma espécie de operação na nossa mente que facilita até a apreensão, porque isso é um problema significativo, né? O quanto que a gente consegue reter as informações que a gente lê. É verdade. Né? Até no meu ramo, né, de jornalista, eu preciso escrever muito para eu lembrar. Porque se eu não escrevo, se eu falar só é uma coisa, eu escrevendo é outra. Sim, perfeitamente. Como que é, né? Cada um com o seu segmento, mas vamos colocar na mesma linhagem. Sim, exatamente. Não é de aprender realmente, né? De incentivar aí o cérebro a trabalhar. Sim, com certeza. Muito bom. Olha, eu gostei bastante, né, da sua entrevista aqui com a gente, professor. Gostaria até que você voltasse mais vezes para estar conversando. Eu sei que você tem outras, né, especialidades e a gente tem muito a se falar. Vou deixar o telefone para contato, quem quiser saber mais detalhes, no Instagram, tá aí, no GC, e o telefone para contato. O Instagram, como é que é, professor? _filósofo. Legal. E o telefone 11 997 64 5672. É isso, né? Isso. Ô, produção, preciso de um óculos aqui, viu? Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Muito obrigada e volte sempre. Eu que agradeço o espaço e a abertura. E eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho com muito mais. Você que está em casa, não saia daí, eu volto já já.